o programa de ressocialização, programa socioambiental da SEDAI. Tá? Primeiramente, colocando aí o cenário mundial de população prisional. Né? O Brasil ocupa aí o terceiro lugar da maiores populações prisionais do mundo, infelizmente. E trazendo para o nosso recorte nacional, a maior população prisional é de São Paulo, e o Rio de Janeiro está em terceiro nessa colocação, a terceira maior população prisional do nosso país. Né? E essa população não tem oportunidade de trabalho. Isso acaba gerando um ciclo vicioso que alimenta ainda mais o crescimento dessa população. E o nosso estado ali naquela tabelinha, gente, só para a gente colocar como figura, é o estado que tem menos oportunidade de trabalho para essa população em privação de liberdade. E o programa Replantando Vida, né, é esse programa que tem como principal objetivo a ressocialização de desapenados do sistema prisional do nosso estado, como oportunidade de trabalho, capacitação, uma geração de renda e a inclusão dessa parcela da população no convívio social. É o maior programa de ressocialização do Brasil, que trabalha com essa população fora dos limites do presídio. A gente oferece mais de 1.000 vagas, 1.000 vagas de trabalho dentro da companhia em diversas atividades. A SEDAI paga o salário mínimo nacional, auxílio alimentação e auxílio transporte. Tá? Já se passaram aí nesses 24 anos e um pouquinho mais de 6.000 apenados foram beneficiados diretamente pelo programa, fora os benefícios das famílias, né, envolvidas também nesse processo, e mais de 30 prêmios nacionais e internacionais que o programa conquistou, tanto na área ambiental quanto na área social. E a ideia de unir, né, sustentabilidade e ressocialização. A gente elencou alguns dos ODS que a gente acredita ter mais sinergia com o nosso trabalho. E essa mão de obra toda vai ser distribuída dentro da empresa, em diversas atividades, como eu disse, e o forte é voltado para restauração florestal. Hoje a gente tem, né, a gente faz essa provocação, por que a empresa de saneamento deve investir em restauração florestal? A SEDAI entende que investimento em infraestrutura verde, melhoria da qualidade da bacia hidrográfica, vai melhorar o produto, né, que a empresa trabalha, que é a água. Então, uma bacia hidrográfica mais saudável vai me proporcionar uma água melhor, que vai estar chegando na estação numa melhor qualidade. E também garantir a quantidade de água. Né? A gente fala-se muito hoje na segurança hídrica, então investimento em infraestrutura verde também promove uma certa segurança hídrica para garantir a qualidade e a quantidade de água. Aí trago aqui um estudo que foi desenvolvido para a Bacia do Paraíba do Sul, né, da WRI Brasil, que eles pontuaram que a restauração, né, de 3.000 hectares de área prioritária, ao longo de 30 anos, iria reduzir 33% de sedimentos, né, na bacia. E uma economia aí na ordem de 4 milhões de toneladas de produtos químicos para tratar essa água. E a economia de energia também. Então, isso aí são dados científicos que comprovam que o investimento na infraestrutura verde, na restauração, promove, sim, ganhos, tanto ambientais como econômicos, para toda a bacia e principalmente para o nosso negócio de saneamento. Então, um lema que a SEDAI vem divulgando é: plantamos florestas para colher água. Essa é uma foto do rio Macacu, lá em Cachoeira de Macacu, que foi um dos primeiros projetos de restauração que o Replantando Vida desenvolveu, já lá meados de 2008, 2010, o plantio, né? E hoje essa área está consolidada e caminhando muito bem, cumprindo a função de mata ciliar e proteção deste corpo hídrico. Apresentar a vocês o programa
de restauração do corredor Tinguá-Bocaina. É um programa audacioso que a SEDAI lançou, e a gente está com uma meta bem desafiadora de restauração, né? Contando com parcerias e atuando na região, que é uma região de interesse hídrico, muito importante para o nosso estado, e principalmente para a região metropolitana. E ele está pensado com diversos parceiros, né? A SEDAI fomentando isso junto com a TNC e diversos outros parceiros, principalmente na restauração e conservação florestal. Esse desenho de conservação, né? É uma área que já tem uma certa vegetação, precisa só ser protegida, e a restauração com metodologia de regeneração natural e o plantio total, envolvendo aí essa galera que trabalha conosco do Privado de Liberdade. Nosso programa hoje está desenhado em 5 bases florestais. A gente distribuiu as nossas atividades nessas 5 bases florestais, atuando aí nas bacias no Médio Paraíba, na bacia do Guandu, Guanabara, e lá no noroeste, em Miracema, na bacia do Rio Pomba, e Itaperuna, do Muriaé. Então, são pontos estratégicos aí, que a gente está com já as bases instaladas em operação, e as equipes de restauração que são dessas bases atuam num raio de 40 quilômetros. Tá? Isso se dá também muito em função da logística e da característica da mão de obra, porque eles estão cumprindo pena, então tem algumas regras que eles precisam cumprir de distância, de horário, enfim, de certas situações que estão voltadas aí ao cumprimento da pena que eles ainda estão cumprindo. Aqui um zoom numa das bases, nessa base sul-fluminense. Aí o círculo aí é o raio de 40 quilômetros de atuação. A gente está hoje lá, nossa base fica no presídio de Resende, na cadeia pública de Resende, e a gente atua nas regiões ali, Itaipava, Itatiaia, Resende, Barra Mansa, Porto Real, Coatis. Já estamos com o viveiro montado dentro da unidade prisional e as equipes saindo para a restauração nessas cidades do entorno aí, principalmente em áreas com sensibilidade hidrológica, para a gente aumentar aí a proteção e a segurança hídrica. Aí um pouquinho do fluxograma do nosso programa. A gente trabalha praticamente toda a teia da restauração florestal, com a mão de obra. A gente desenvolve diversos treinamentos, capacitações com essa mão de obra, que acaba sendo muito... O fluxo é grande. A gente tem algumas equipes de coleta de semente, né, identificação de matrizes, acompanhamento, coleta, beneficiamento e o armazenamento. Temos aí o substrato. A gente trabalha com lodo de esgoto, das estações de tratamento de esgoto. É a nossa principal matéria-prima do substrato, e foram desenvolvidas diversas pesquisas para garantir a segurança e a eficiência nutricional desse produto. Para nós é matéria-prima, mas para as ETs era resíduo, né? Hoje a gente tem 7 viveiros florestais, e estamos construindo o 8º no presídio de Itaperuna, para concluir a base florestal de Itaperuna com viveiro e equipe plantando. A gente está construindo o viveiro lá. E as equipes de restauração que saem dessas 5 bases que eu falei para as diversas áreas de restauração que a gente atua na bacia do Paraíba do Sul, do Guandu e do Guapi-Macacu. E estamos com o monitoramento também, fazendo acompanhamento das áreas de restauração. E esse é o único ponto que a gente ainda não consegue envolver muitos apenados, tá? Por conta da especificidade do produto e do trabalho em si, mas a gente já está tentando pensar os que têm mais capacidade para poder estar acompanhando também o monitoramento e eles estarem envolvidos, de fato, em todas as fases aí da restauração. Aqui um pouquinho de foto, vou até passar um pouco mais rápido, da diversidade das nossas árvores, né, da nossa floresta, Mata Atlântica. É um dos hotspots, então, é a maior diversidade do mundo. Aqui um pouquinho das equipes que fazem coleta de semente, como a gente faz o beneficiamento da semente, né?
secagem, armazenamento. A capacitação, como eu falei, a gente tem diversos parceiros. A gente faz curso de capacitação dentro da unidade prisional ou fora, depende do regime que o grupo está envolvido. A gente ou leva o professor parceiro para dentro do presídio ou faz isso nas unidades da SEDAI. Aqui também um pouco da capacitação, essa foi dentro da unidade prisional de Magé. E para muitos é o primeiro certificado, né? A gente fortalece o vínculo familiar, a melhora a autoestima. Então, também trabalha a autoestima deles no processo de ressocialização, que é individual. Nossa produção de mudas está distribuída em 7 viveiros, a capacidade instalada de mais de 2 milhões de mudas por ano, e a gente consegue aumentar isso aí com alguns ajustes de produção. Trabalhamos com mais de 260 espécies nativas da Mata Atlântica, né? Isso aí é um número bem que nos orgulha muito, que, em média, os viveiros trabalham com 40 espécies. Os viveiros do nosso estado trabalham com média de 40 espécies, e o único estado que tem um número mágico para espécies é São Paulo. Eles trabalham com 86, se eu não me engano. Então, a gente está aí trabalhando com 260 e um pouquinho. Isso é muito bom. Temos várias incursões para resgatar espécies frutíferas inativas, e todos os viveiros acabam funcionando como núcleo de ressocialização. Até mesmo os que estão dentro das unidades prisionais também recebem visitas de universidades e de outras entidades. Esse é o nosso maior viveiro, fica dentro do presídio de Magé. Ele sozinho responde por metade da capacidade de produção. Aí, o setor do viveiro de Magé, que produz mudas de tubete. Esse é o nosso viveiro mais novo, que já está em funcionamento há mais de um ano, que é o viveiro de Resende. Ele fica dentro, intramuros, dentro dos muros do presídio. E aí a gente trabalha com a mão de obra prisional que está no regime fechado. Eles não têm o direito de sair para a rua ainda, mas a gente recruta eles para trabalhar conosco nesse viveiro. E aí a planta do viveiro de Itaperuna, que a gente já está em construção, a gente pretende inaugurar esse ano ainda, que vai trabalhar no mesmo modelo do viveiro de Resende. E a restauração, como eu falei, a gente envolve eles em todos os processos. Eu tenho apenado dirigindo trator, operando microtrator, roçadeira, motocoveadeira, e, obviamente, a maioria está na enxada, ali, na cavadeira, no manual. Mas eles são envolvidos em todas as atividades e etapas. Um pouquinho das fotos da dificuldade da restauração. Esse é o Rio Macacu, a gente está a estrada de um lado e o nosso reflorestamento é de outro. Então, teve até a semana que estava chovendo muito, a gente parou, porque a travessia estava difícil, o rio subiu mais de 2 metros e estava tendo risco de cair lá e a turma ser levada pelo rio. Aqui é uma foto do Rio Guandu, numa margem que a gente já está restaurando. Em 2021 a gente iniciou. É a foto de 23, já a cobertura já mudando a paisagem, na margem do Rio Guandu. Essa é uma foto do Rio Macacu, 2010, que eu mostrei lá uma foto já. E aqui, 2024, a floresta já consolidada. Essa área a gente já não faz manutenção mais, ela já tem uma dinâmica própria, já está se mantendo sozinha. Aqui é uma área nova, lá na região de Noroeste, Santo Antônio de Pádua. A gente iniciou em 24, janeiro de 24. Abril de 24, a gente já estava com tudo plantado. Aqui um pouquinho da educação ambiental, que algumas das nossas áreas a gente acaba fazendo parcerias locais com prefeitura, com o próprio INEA também, para desenvolver atividade de educação ambiental dentro das áreas de restauração. Então, isso também é uma possibilidade. Aqui também foi feita uma educação ambiental na margem do Rio Guandu, nessa área de plantio. A gente preparou tudo e, no dia do plantio, o parceiro foi participar lá. Outras ações com parceiros de educação ambiental, com restauração. Já acabou meu tempo, vou só rapidinho.
A gente fez alguns estudos, né, esse estudo social também, do impacto deste trabalho, né, dessas pessoas em privação de liberdade, trabalhando no Replantando Vida com a gente. Para o núcleo familiar, em média, 4,4 pessoas, o núcleo familiar desse grupo que a gente entrevistou, né? E a média nacional é 3,3. A renda per capita média deles, dessas famílias que participaram, é de R$ 367, né? A renda per capita. A média no Brasil está 1.300. E a participação da renda, né, em média, é 57%. Então, essa pessoa privada de liberdade responde por mais da metade da renda familiar, né, dentro de casa, ele estando preso. E motivações e percepções, a gente fez esse estudo também, que o que mais motiva eles a trabalhar é a redução de pena, né? E a percepção de responsabilidade ao passo que eles estão trabalhando conosco, se sentem mais úteis, né, capacitados e responsáveis pelo... Aqui um dos prêmios que a gente recebeu. Esse é um fluxogramazinho que a gente coloca, né, para refletir no saneamento. A gente faz a preservação, a recuperação dos mananciais, que vão para as estações de tratamento de água, para ser tratadas, ser abastecidas as cidades, as áreas urbanas, vão gerar os esgotos, as águas residuárias, que a gente vai lá na estação de tratamento de esgoto, pegar esse resíduo, lodo de esgoto, levar para os nossos viveiros, produzir as mudas, que vão estar voltando para esses mananciais para proteção e conservação dos nossos corpos hídricos. Eu acho que fechei. Obrigado. Bom, muito obrigada pela sua participação. Obrigada por vir apresentar o programa. Eu estava aqui lembrando de quando eu era estagiário da SEDAI, em 2015, e a gente falava do Replantando Vida no Centro de Visitação, e ver quanto que ele cresceu nesses 10 anos é muito legal. Eu não tinha visto tantos dados assim recentemente, então foi muito interessante. Parabéns pela evolução do programa. Eu fico muito feliz que a SEDAI tenha dado continuidade a esse trabalho com tanto afinco, né? E que tão importante que é para a segurança hídrica, que é o tema do Saneia Rio desse ano, e também para a ressocialização, né, dessas pessoas que precisam voltar para a sociedade, elas precisam ter uma profissão, e é uma profissão que tem uma relação muito bonita com a natureza, com o meio ambiente, e elas entendem que esse trabalho vai vir de alguma forma, tem esse retorno para a sociedade como um todo. Então, eu queria abrir para pergunta, aproveitando o Elton aqui. Alguém tem alguma pergunta para fazer sobre o programa? Não? Vocês já sabem tudo, né? Vocês já estão replantando vida. Está na veia, está na veia. Elton, é isso, então. Muito obrigado pela sua presença. Fiquei muito feliz com a apresentação.